Bom dia, meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor, rendemos graças ao nosso bom Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, podermos estar comentando a leitura bíblica diária juntamente com os irmãos. Queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 6, que será aplicada agora dia 8 de agosto de 2021, com o tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. A propósito, domingo será comemorado o Dia dos Pais. Desde já queremos desejar um feliz Dia dos Pais a todos os servos de Deus e a todos os pais, em nome de Jesus. Leitura bíblica se encontra nesta quarta-feira, Romanos capítulo 12, versículo 10, que tem como tema: devemos amar uns aos outros e honrar os amigos que Deus nos deu. Me acompanhe, por favor, na leitura bíblica. Assim diz o texto: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus amados irmãos, temos em contexto da nossa lição de número 6, o momento do encerramento do ministério de Elias. Foi marcado por muitas operações de milagres, grandes revelações do próprio Deus. E agora vem para o Senhor o momento em que ele separa Eliseu como profeta de Deus no lugar de Elias. Então, meus amados irmãos, o interessante da nossa lição é que neste momento o autor ele traz a ideia da comunhão que havia entre Elias e Eliseu. Podemos ver isso como comentário no terceiro tópico da nossa lição, que diz: enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho. Segundo de Reis 2:11. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Daí a razão da leitura diária desta quarta-feira. Precisamos, amados irmãos, continuar vivendo de acordo com as recomendações bíblicas para o relacionamento entre os irmãos. Daí sim, devemos amar uns aos outros. O interessante é que o próprio Jesus, ele diz a seguinte expressão em Mateus 7:12, dizendo assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. O interessante é que dentro do relacionamento entre os amigos, no caso do mandamento divino de amar uns aos outros, o apóstolo João, ele é bastante específico quando ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, versão NTLH, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. O mandamento de Cristo não está nele, porque diz assim: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. 1 de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo 1, a seguinte expressão: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o interessante, e quando o apóstolo fala disso, ele diz para nós amarmos uns aos outros. Em definição, capítulo 4, versículo de número 32 de Efésios.
Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E o interessante, irmãos, é que o amor, para com os irmãos também nos leva a tratá-los com respeito. E Filipenses, capítulo de número 2, versículo 3, diz a seguinte expressão: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se desta forma vem o conselho de Paulo para a igreja do Senhor Jesus, observe o conselho de Salomão em Provérbios, capítulo de número 17, versículo 17. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados irmãos, podemos ver que Deus ele pode fazer coisas grandiosas no meio do seu povo. Coisas grandiosas no meio da sua igreja, por meio da amizade, por meio do bom relacionamento e da comunhão dos irmãos. Observe que Deus ele é fiel na vida da igreja, e o salmista ele dizia assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sem mais comentários, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.